Olá você, estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com Adriano Augusto, presidente do Instituto do Meio Ambiente. Voltamos a falar sobre lixão, sobre aterro sanitário, voltamos a falar sobre destinação de algo que a gente não tem como evitar, que é a produção de resíduos. Agora, a gente deve encarar sempre o lixo como algo ruim? O gestor público só pode encarar o lixo como algo que dá prejuízo? Ou lixo em algum momento pode ser um grande negócio para algum município? Não tenha dúvida, é um grande negócio a partir do simples momento que existem empresas privadas querendo instalar. Exemplo de uma que está se instalando aqui no estado de Alagoas, na cidade do Pilar. O crescimento, o desenvolvimento do estado de Alagoas, com a atração de novas indústrias, todas essas indústrias, elas geram efluentes, geram resíduos, alguns deles resíduos perigosos, resíduos industriais que precisam de tratamentos específicos. Hoje o estado de Alagoas não tem. Você tem ideia, temos a Petrobras, temos a unidade de gás natural ali no Pilar. Todo o resíduo perigoso industrial que é gerado pela Petrobras, hoje é destinado aos estados da Bahia e de Pernambuco, porque nós não temos aqui em Alagoas um equipamento que possa receber isso. Então isso gera divisas. O cara que tem o seu efluente nocivo, perigoso, ele paga para você recolher e tratar. Então um município pode ter isso como uma empresa e ter lucro com isso, como as empresas particulares têm, né? Então não é, o lixo deixou de ser uma coisa exclusivamente ruim para ser um atrativo negocial. Hoje já se enxerga o lixo como uma coisa que possa estar gerando divisas e riqueza. Então, quer dizer, do ponto de vista político, precisa inclusive ser melhor trabalhado junto à população o fato de você cede, por exemplo, de um aterro sanitário, com a possibilidade de gerar recursos e emprego e renda para a própria comunidade por meio da instalação dessas indústrias. Exatamente. Aí você tocou num ponto importantíssimo. Olha, eu como gestor ambiental do órgão ambiental do estado de Alagoas, gostaria que Alagoas tivesse mais de um. Porque esse aterro, esse equipamento, ele bem gerenciado, ele não traz problema nenhum. Muito pelo contrário, ele evita que aconteçam os problemas. Nós temos o lixo hospitalar. Pois é, o que nós fazer sabemos que Alagoas gera um quantitativo em tonelagem diária de lixo hospitalar e os manifestos que recebemos da única incineradora que tem no estado de Alagoas, que hoje não tem capacidade de incinerar todo o lixo hospitalar gerado, tá? Então existe um excesso aí que nós não sabemos para onde está indo. É impossível, é humanamente impossível o órgão ambiental ir num caminhão compactador, segregar lixo por lixo para saber se tem lixo hospitalar ou se não tem. E a verdade, e a nossa realidade e o nosso dia a dia nos mostra quando visitamos alguns dos lixões onde encontramos remédio, seringa, e agulha, restos de vísceras, amputações e de cirurgias. Então isso, a gente tendo um equipamento que possa estar tratando isso, incinerando, tratando os efluentes dentro dos padrões estabelecidos pela legislação, não há como se pensar como uma coisa ruim. O Brasil tem lei que regule e que de fato puna, por exemplo, um tipo de lixo que nos últimos 20 anos passa a ter uma importância muito grande, que daqui para frente não tem como negá-lo, que é o lixo eletrônico. Sim. O que fazer com as pilhas que são geradas, com as televisões que queimam e você não leva mais para consertá-la? Você simplesmente descarta. E descartar onde? Quem é responsável por isso? Veja bem, o lixo eletrônico, as empresas que comercializam, que fabricam, têm, nos seus licenciamentos, a obrigação de recolher e dar uma destinação correta. Existem aterros que têm capacidade de recolher e tratar esse tipo de lixo. Então, a população precisa saber que quando comprou um aparelho celular e que não presta mais, ele devolver à loja que ele comprou, porque ela tem a obrigação de dar o destino ambientalmente correto. Tá? Então, é importante que a pessoa conheça esse direito dele. Né? Isso não é um dever, né, gente? Isso é um direito do cidadão que está ajudando o meio ambiente e a si mesmo. O dever do cara que vende é dar essa destinação. Instruir, né, a essa pessoa que está comprando. Nós precisa estar na compra isso. Nós fizemos aqui, aproveitando essa sua
dica, nós fizemos uma ação de fiscalização na APA da Santa Rita e ficamos estupefatos. Tem uma área lá que eu não sei, estamos com o pessoal da Polícia Ambiental na área para tentar descobrir, mas assim, uma área de quase 1 hectare usado como um espaço para descarte de material eletrônico, de computador, dentro de Maceió, né? Imagina o que se acontece no estado, nos locais menos visitados, com menos densidade demográfica, né? Outra coisa importante que se tem que se falar é o risco, né, do lixo à saúde pública, né? Temos o caso de Rio Largo, que é um problema sério sob o ponto de vista da segurança da aviação civil, com os urubus. Aves que ficam em torno desse lixão. Lá tem uma comissão montada entre o IMA, a SEMAR, Prefeitura de Rio Largo, o Ministério Público Estadual, no sentido de encontrarmos uma forma urgente de mitigarmos a situação do lixão de Rio Largo, porque a proliferação de urubu é muito grande. Já tivemos vários incidentes aeroviários, não foram acidentes, mas foram incidentes que pode ser um acidente amanhã. Você imagina estar aterrissando um Boeing aqui, um urubu entrar numa turbina, ter um problema e ter um acidente aeroviário por conta do lixão que fica na cabeceira da pista. Seria viável consorciar com Maceió? Claro, não tem problema. Aí é a iniciativa da articulação dos prefeitos, né? Mas seria viável do ponto de vista técnico? A distância impede? O que se tem na literatura e nos estudos é que o ponto onde será estabelecido esse aterro deve estar distante 30 quilômetros dos municípios que eles farão parte do consórcio. Então, esse número é o que economicamente se torna viável, em função do transporte. Tem casos que alguns municípios passam dessa distância, estão criando estações de transbordo, que é uma coisa que ainda está em estudo, mas que pode ser uma alternativa. O fato é que a gente não pode ter o lixão lá na cabeceira do aeroporto. Esse é um ponto indiscutível. Esse não tem como a gente fugir dele. Né? E há uma necessidade das questões sociais e, sobretudo, de responsabilidade social. Né? A gente não tem o hábito, infelizmente, de exercitar a responsabilidade social, mas precisa criar. E essa é uma questão de responsabilidade social. Alguém vai ser responsabilizado um pouco mais adiante por um acidente aéreo. Não tenho dúvida. Isso, infelizmente, vai ter que acontecer. O que é que acontece com o cidadão? O cidadão, ele simplesmente desconhece legislação. A legislação é tão complicada assim que a gente não possa usar o bom senso para saber quando é que a gente está transgredindo em relação ao meio ambiente, ou simplesmente a impunidade termina sendo o elemento crucial dentro dessa discussão? Nós temos crescido, né, a sociedade brasileira tem crescido, vamos dizer assim, no ponto de vista educacional. Já estivemos muito piores. É um processo, né? Existem gerações que já estão efetivamente perdidas, mas existem gerações que estão vindo com outras cabeças, né? O que a gente percebe é que o cidadão, quando não tem a resposta do poder público, ele ao invés de se rebelar, ele começa ao invés de ele se rebelar contra o poder, ele começa a deixar de cumprir a parte dele, dizendo assim, bom, já que o poder público não faz, eu também não tenho obrigação nenhuma. Aí pega o lixo dele e joga na beira da rua, que é um erro, não justifica o outro, né? Então é uma questão de educação, nós precisamos trabalhar isso melhor, nós precisamos fazer sociedades mais bem educadas, a gente tem que pegar os nossos filhos, tivemos aí números ainda muito ruins, né, de pessoas que não conseguem, com 8, 9, 10 anos, apesar de frequentar as escolas, não sabem ler ainda, né, são crianças que não conseguiram, apesar de estarem na escola, não conseguem ler um texto. E não é pouco esse índice, então é preciso que melhoremos isso. Isso perpassa por uma questão da educação, de mudança de paradigma, de mudança de cultura. Agora, Adriano, o conflito de competência na área ambiental
até bem pouco tempo atrás, era difícil dizer, até mesmo para os organismos, olha, onde é que é competência estadual, onde é que é competência municipal, onde é que é competência federal. Essa coisa tem melhorado, as leis estão mais claras e evidentes, onde é que a gente pode ir, onde é que a gente precisa do órgão federal, onde é que a gente precisa... Tem melhorado, sim, Elias. A gente teve agora, recentemente aqui no estado de Alagoas, um evento nacional onde trouxemos todas as secretarias de meio ambiente e os órgãos executores da política do meio ambiente do Brasil inteiro para discutirmos a LC 140, que é uma lei onde regulamenta o artigo 23 da Constituição, que até agora não tinha sido regulamentado, que trata exatamente da coisa da competência, né? Então essa lei ela cresceu bastante, mas ainda temos problemas. Por exemplo, essa lei ela só pode ser efetivamente implementada quando foram criadas as comissões tripartites, que é federal, estadual e municipal, que elas se reúnam, que elas efetivamente se reúnam e que daí consigam fazer uma avaliação de estrutura dos municípios, de conselhos que existam, de quadro técnico, de estrutura física, para daí sim estabelecer uma linha de corte e dizer, olha, município fulano de tal, você pode estar licenciando até esse nível, porque a sua estrutura ainda não... Imagina, um município que não tenha um geólogo não pode estar licenciando posto de gasolina, não pode estar licenciando extração mineral, porque precisa de um profissional dessa área para poder fazer as avaliações, né? Então, mas ela pelo menos estabelece meios e mecanismos para isso aconteça, tá? Crescemos bastante, mas ainda não atingimos aquilo que precisa ser atingido pela falta de articulação. E aí vem a questão, de 2 em 2 anos tem eleição, quando se fala de comissão tripartite, né? De 2 em 2 anos, porque quando não tem de governo estadual, tem das prefeituras. E sabemos que anualmente, o ano que precede o ano eleitoral é um ano complicado, porque alguns gestores mudam as equipes para formatar uma equipe de transição, de possibilidade de eleição, etc. De reeleição, etc. Então fica difícil o estabelecimento dessa articulação efetiva para que se tenha uma comissão trabalhando, com plano de trabalho estabelecido, com prazos, com datas, com objetos a ser alcançados. Infelizmente é isso. Muito bem. Muito obrigado, viu, Adriano, por essa boa conversa sobre um assunto que é de interesse de todos. Nós estamos às ordens, agradecemos e estamos à sua disposição. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima oportunidade.